Tá funcionando? Tá ligado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Zion. Que alegria todos vocês estarem aqui presentes. Mesmo nesse dia tão caloroso, né? Ontem a nossa casa fez 50 anos e é uma emoção muito grandiosa. Nem todos estão lá no nosso grupo, né, do SEAC, mas a Marta, esses dias, tem feito uma coisa muito bacana no grupo. Todos os dias ela tem postado uma mensagem, né, um texto, com imagens, contando essa trajetória de 50 anos. A Soninha, ela tem repostado essas imagens nas redes sociais, com o texto da Marta, e aí a gente vai gerando aquela comoção no grupo, aquela emoção, todo mundo vai lembrando. E essa semana também ela fez uma palestra também muito emocionante, contando a história, a trajetória da nossa casa. E aí o pessoal que não viu, né, deixa para ver depois no Facebook, todo mundo está se emocionando demais. Quinta-feira, o grupo dos jovens fez também uma palestra em homenagem a esses 50 anos. E, no final, pelo menos eu, né, chorei a beça, porque essa casa ela nos emociona. Porque, por mais que, desde pequenininha, né, desde a gestação eu estou aqui, até antes, a gente não sabe, e, apesar disso, a gente passa por muitos conflitos durante a nossa reencarnação. E a gente pensa assim, eu nasci aqui, né, vai ser tudo moleza. Só que não. Pelo contrário, a gente passa por muitas coisas, muitas adversidades, muitas dificuldades, muitas dúvidas. Só que aqui a gente vai encontrando esse acolhimento, vai encontrando pessoas, né, personagens, né, que passam pela nossa vida, desencarnam e vão deixando um legado, vão deixando uma coisa positiva para a gente, e aquilo vai transformando a gente cada vez mais. E aqui a gente encontra esse carinho, não só nessa casa, né? A gente vê que quantos amigos a gente está encontrando aqui hoje de outras casas. Imagino que o sentimento também seja o mesmo, né? Nessas outras casas de acolhimento, de amor, porque nos acolhem também quando a gente vai visitar eles lá, e a gente acolhe ele também, eles, né, também com essa mesma alegria, com essa mesma felicidade. A gente vê como até os desencarnados que aqui, né, frequentavam essa casa também visitam outras casas, né? A gente recebe mensagem, eu vi o fulano, estava lá na nossa casa, né? E aqui é a mesma coisa, a gente fala, também vieram aqui nos visitar. Então, olha que importância, isso é uma união. 50 anos não é só daqui, dessa casa Kardec, é também de quem está lá. É também de quem está em outras casas e faz essa força, né, que nos auxilia, que nos dá esse suporte, essa força para que a gente continue firme no trabalho, que dá o elogio ou que dá o puxão de orelha. Não, peraí, isso está legal, isso está bacana, vamos continuar desse jeito, olha o que a gente está fazendo lá na nossa casa, vamos tentar fazer aqui. Eu falo que tudo é isso, é uma questão de dinâmica, de conversa, de união. Esse deve ser o movimento espírita. Então, muito obrigado por vocês que fazem parte desses 50 anos de Centro Espírita Allan Kardec. E, para a gente começar, vamos fazer a nossa oração, e aí eu vou passar a palavra para o Hércules, tá bom? Senhor Jesus, mais uma vez aqui presente em seu nome, reunidos, unidos, desejamos que neste momento de aprendizado, de estudo, a nossa mente, o nosso coração esteja aberto, preparado para receber tantos aprendizados, para que possamos filtrar tudo que o nosso corpo, o nosso espírito precisa nesses momentos. Que a sua paz se faça presente neste ambiente. Agradecemos a toda a espiritualidade, cada uma das pessoas que aqui se encontram são importantes demais. São peças fundamentais para essa engrenagem rumo ao nosso destino, que é o Senhor. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Vou passar a palavra para o Hércules.
posso tirar aqui, eu fico aqui paradinho. Isso. Pessoal, boa tarde. Bom, de antemão eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês, em especial no momento tão crucial, tão bacana, né, do movimento espírita, quando uma casa faz aniversário e durante tantos longos anos, porque a gente sabe que manter as atividades de uma casa espírita não é tarefa fácil, não é? É com muito sacrifício, e aqueles que nos antecederam, mais sacrifício ainda, não é? Nós tivemos, se estamos aqui hoje, é em função de um sacrifício grandioso que foi realizado, muitas vezes no momento em que a doutrina espírita não gozava do privilégio que goza hoje, porque hoje nós dizermos que somos espíritas, as pessoas nos olham com bons olhos, com raras exceções, que ainda existe algum preconceito, mas as pessoas já nos olham com bons olhos. Antigamente nós éramos presos, tínhamos que fazer as reuniões mediúnicas com baralhos sobre a mesa, porque se a polícia chegasse, a gente fingia que estava jogando baralho, né? Então, estar aqui hoje, gozando desse privilégio, é muito bom. Então, eu agradeço e desejo, né, que essa casa faça mais 300, 400, 500 anos e que a gente possa ir e retornar, né? Afinal, todos nós que estamos aqui, estamos por programação. Prometemos lá em cima, não, eu vou para a casa Allan Kardec, porque lá eu vou ter a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, lá eu vou ter a oportunidade de trabalhar na seara do bem, então eu vou para lá. E hoje nós trouxemos um tema, que é um tema bem atual, né, que diz respeito às nossas vidas, e que às vezes a gente vai passando de forma desapercebida ou despercebida sobre determinados pontos que necessitavam muito da nossa avaliação, da nossa análise, do nosso critério, né, sobre a questão da tecnologia, né, e como que... É aqui? Deixa eu ver aqui, Adenal, como é que a coisa funciona. Aham. Sobre a questão da nossa mente estar sendo hackeada, né? E aí, de pronto, eu vou fazer uma pequena dinâmica com vocês, podem ficar tranquilos, não vou pedir ninguém para falar nada, é apenas uma dinâmica simples e rápida. Coloca no cantinho aí para não fazer barulho. E aí vai uma pergunta. Como é que é o nome do senhor? Senhor Maurício, o senhor apertou o copo? Amassou. Por que o senhor fez isso? O senhor Maurício falou que foi uma intenção minha. Quem que estava com o copo? A senhora apertou o copo? Por que a senhora apertou o copo? Ela disse que eu mandei. A segunda pergunta, eu mandei vocês apertarem o copo? Não.
Verdade? Eu não falei, gente, todo mundo aperta o copo quando eu apertar, certo? Quem não apertou? Teve alguém que não apertou o copo? Por que que a senhora não apertou? Não deu vontade. Ótimo. Talvez pela parte ecológica. Não ouviu um comando. Ok. Beleza. Então, a dinâmica, gente, ela é simples e ela tem como objetivo o pontapé inicial da nossa conversa, porque isso a gente vive o tempo inteiro, não é? Não fiquem chateados aqueles que apertaram como se fosse uma coisa errada. É sugestão. E sugestão é o que a gente enfrenta o tempo inteiro, não só na parte tecnológica, como na parte espiritual. Porque o que é hacker? A linguagem que tanto vocês devem escutar falar, né, os hackers. O hacker, na verdade, ele até não tem um sentido negativo. O hacker, na área de tecnologia, é alguém que entende muito de tecnologia e é capaz de se aprofundar, de roubar dados, mas também é capaz, por exemplo, existem os hackers da Polícia Federal. Aqueles que conseguem resgatar dados, que conseguem... Então, o hacker, propriamente dito, ele não é nem ruim e nem bom, depende da atividade que ele realiza. Se estabeleceu dizer que hacker é uma coisa ruim, porque, via de regra, a gente escuta no noticiário coisas ruins sobre hacker, né? Existe hacker que entrou até na NASA, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Eu trabalho numa empresa chamada Balminas, lá em Cataguases. E a gente pensa que isso é uma coisa que está muito distante. Isso aí não é coisa que... não é para mim. A minha empresa, ela sofreu um ataque cibernético, né? Um hacker entrou na minha empresa e bloqueou, isso há alguns anos atrás, eu nem estava lá. Ela bloqueou os dados da empresa. E a empresa teve que pagar o resgate. Simplesmente, um belo dia, ninguém fazia mais nada. Imagina uma empresa do tamanho da Balminas sem poder faturar, né? Porque o sistema simplesmente parou. E a gente ouve falar por aí, né? Em alguma vez a gente ouve falar, parou o Banco do Brasil, parou isso assim, o ataque é de hacker e tal. E é claro que todos os temas podem ser trazidos à luz da doutrina espírita. Então, existem também os hackers espirituais. Se a gente está falando de influência, né, ou de ataques que visam a maldade, evidentemente nós temos os hackers espirituais, são os nossos influenciadores, são os nossos obsessores. Então, eu vou tentar, gente, eu trouxe só 230 slides. É o riso de nervoso, eu sei, né? Mas o Adenal falou comigo que o pessoal aqui não curte muito negócio de lanche, então se for preciso eu passar, não tem problema, né? Não foi isso, Adenal? Eu vou tentar, gente, cumprir ali o horário. A gente começou 3h15, foi isso, Adenal? 3h15, então vou tentar cumprir. Alguns slides eu vou passar muito rapidamente, porque, de fato, eu preciso adentrar na doutrina propriamente dita. Então, eu só vou passar muito rapidamente, né? Pensamentos e ações que não são benéficos para o nosso desenvolvimento espiritual. E ali tem uma simbologia, né, de uma pessoa totalmente amarrada ali, escravizada pela internet ou pelo celular, né? Então, você pode não estar só. Eu vou passar muito rapidamente, pessoal, agora as questões físicas. Por enquanto, não vou falar de espiritual, a gente vai entrar no segundo momento. Nesse momento, eu vou falar de questões físicas, do nosso dia a dia, tá? Então, são tipos de malware. Vírus, vocês escutam muito falar sobre vírus, né? Vírus que podem ser infectados no seu computador, no seu celular, né, através desses malwares. O que são malwares? São softwares maldosos, programas de computador ou de celular maldosos, que têm a intenção de roubar os seus dados. Eu acho que muitos de nós já recebeu aí WhatsApp de pessoas que nós conhecemos, mas que, na verdade, foi hackeado, foi duplicado. Mãe, manda um resgate, porque eu estou, né,
Então, assim, cuidado com esse negócio. E a gente pensa que isso não é muito na nossa vida, isso não acontece muito. Eu não vou, evidentemente, adentrar aqui em detalhes a esse respeito, mas são muitos, tá? Depois vocês podem pesquisar na internet. Mas os cavalos de Troia, né, os trojans, a gente que tem mania de utilizar o celular, e aí aparece lá uma mensagem, sim ou não, aí a gente, sim, o que eu quero é navegar, né? E aquilo ali a gente vai colocando programas maldosos, né? Vai ficando lento, vai ficando, né, tudo isso aí que a gente já conhece. A gente escuta muito falar de transição planetária, né? Acho que todos nós, desde que adentramos ao movimento espírita, que nós escutamos falar no período de transição planetária, que na verdade se dá desde a década de 40, né? Porque a transição planetária não vai ser o seguinte, né, pessoal? A gente não vai acordar de manhã e, agora o mundo é um mundo regenerado, né? É algo paulatino e que depende também de nós. Então, só que a gente escuta tanto falar em transição planetária, mas o que a gente tem visto nos noticiários, e aí é para a gente dar uma sacudida mesmo, né, pessoal, são situações como essas. E muitas vezes eu recebo pessoas que me questionam, poxa, vocês, aliás, não é só a doutrina espírita que fala sobre uma nova era, né? Praticamente todas as religiões falam sobre uma nova era, uma era de mais beleza, enfim, né? A transição planetária, e nós espíritas sabemos que vamos passar para um patamar de sair do mundo de provas e expiações e ir para um mundo de regeneração, em que o mal ainda vai existir, mas lá o bem, diferente de agora, superará o mal. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os perigos da internet. Então, a internet hoje está trazendo para nós problemas físicos. E depois nós vamos entrar no espiritual. Mas agora nós vamos falar de problemas físicos, muito rapidamente também. Síndrome do pescoço de texto, dores na coluna cervical, por má postura, tendinite, né, chamado de dedo de gatilho, pelos movimentos repetitivos, dores de cabeça, fadiga visual, sedentarismo, né? Nós somos de uma época, né, Denal, que a gente brincava na rua. Tem até depois tem até uma imagem aqui que vai simbolizar isso. Fora os psicológicos, né, os emocionais, né, ansiedade, depressão. Pessoal, a gente tem ouvido falar com muita tristeza sobre suicídio entre jovens por causa da internet. Porque hoje nas redes sociais, muitos jovens, mas também, a gente fala de jovens, né, pessoal, mas isso vale para todos nós e a gente precisa avaliar isso. Muitos de nós queremos as tais curtidas na internet, né? Então a gente posta alguma coisa esperando que alguém curta, que alguém goste. Só que há jovens que, por motivos diversos, pela bagagem espiritual, ou pela criação, pela educação que foi dada, não tem bagagem emocional para enfrentamentos negativos. Então, muitas pessoas vêm suicidando por causa de transtornos ou por causa de decepções que são oriundas da internet, né? Então, ansiedade, depressão, o vício digital, já existem clínicas para dependentes de internet, né? Clínicas, igual tem clínicas para quaisquer outros vícios, há clínicas para dependentes de internet. Estresse e irritabilidade, né? Então, assim, já pensou? Chega num lugar, não tem sinal, a pessoa já fica desesperada. Não tem sinal, como é que eu já me desconecto da internet, como é que eu fico, né? Então, fico irritado, estressado. Impactos na saúde física,
Distúrbios do sono, né? O sedentarismo nós já falamos, os problemas de visão. Isolamento social. Tem gente que não consegue mais conviver, gente. Ela consegue se comunicar pela internet, mas se for de tete a tete, ela não sabe fazer. Então, a pessoa acaba se isolando, muitas vezes criando um personagem, né? Uma imagem que no fundo ela não é. Insegurança e tal. Pessoal, se alguém quiser comentar, fiquem à vontade, tá? Nós estamos aqui trocando ideias. Prejuízo escolar, não precisa nem dizer, né? Prejuízo escolar profissional. Tanto que agora as escolas parecem que proibiram, né, o celular na sala de aula. Quem é professor aí, está valendo? Só pedagogicamente, né? Então, e conflitos familiares, né? O uso excessivo pode gerar discussões até em casa, né? Problemas sociocomportamentais, dificuldade de comunicação, é o que a gente acabou de dizer, né? Dificuldade de comunicação presencial, redução da produtividade referente a distrações, né? Conflitos familiares e de relacionamento por atenção excessiva ao celular, risco no trânsito, né? Quanta gente está batendo aí, sofrendo acidente, porque não está prestando atenção, está no celular. Estou passando rapidamente, gente, porque para nós cumprirmos o nosso tempo e falar daquilo que efetivamente mais nos interessa. Mas hoje em dia a gente vê as famílias mais ou menos assim, né? Até o cachorrinho está distraído ali, né? E é assim que a gente tem visto. Eu e a minha esposa, fomos a um restaurante numa cidade que a gente gosta muito de ir. E evidentemente, quando a gente sai, a gente meio que tem esse combinado, né? A gente está ali para dialogar, para conversar, para aproveitar o momento. Nada de celular, evidentemente, não é o momento. E aí a gente sempre vê, mas isso ficou muito marcado, uma coisa muito interessante. Chegou um casal, sentou na mesa do lado. E aí ele no celular e ela no celular. Um casal já maduro, não era um casal de jovens. Ele no celular, ela no celular. Pediram alguma coisa e a gente está aqui conversando, foi inevitável a gente, né? A mesa do lado, foi inevitável a gente não deixar de reparar. Ele no celular, ela no celular, ele no celular, ela no celular, o tempo inteiro. Até que, de repente, o garçom trouxe o que me pareceu uma garrafa de vinho, ou de espumante, de champanhe. E aí foi muito interessante, porque o garçom serviu as 2 taças de champanhe e eles se abraçaram, brindando, selfie. Acabou? Ele no celular, ela no celular. É mais importante que as pessoas entendam que eles estão muito bem, tomando champanhe, felizes, risonhos, do que o diálogo entre eles ali, que talvez nem estivesse mais acontecendo. Então, são situações, pessoal, que nós precisamos avaliar, não é? A gente precisa avaliar com muito critério, principalmente para nós espíritos. E os riscos específicos, né, como a exposição a conteúdos nocivos, né, violência, pornografia, fake news, o cyberbullying e assédio online. E aí a gente precisa, nós como responsáveis, pais, ter muito cuidado com as nossas crianças. Eu sempre vou puxar esse nicho aqui, porque a evangelização na nossa casa é muito forte, e eu sei que é daqui também. Então é muito importante isso, viu, gente? Tem muita gente aí maldosa, né? Problemas financeiros, por exemplo, com compulsão, vício em jogo pelo celular, né? Os oferecimentos são muitos. E aí, algumas coisas, mais de 13 doenças já catalogadas em função da utilização da internet, né? Mas uma que mais me chamou a atenção, me chamou muito a atenção,
é essa questão aqui. A internet tem modificado o funcionamento do nosso cérebro. Não é? Por quê? Porque a sinapse, que é a transmissão do impulso nervoso, né, de um neurônio para outro, uma célula receptora com o objetivo de causar uma resposta no organismo, está se perdendo. Nós estamos perdendo a capacidade de memorização. Nós estamos perdendo a capacidade de avaliação, de critério. Né? Quem de nós já não recebeu uma mensagem que achou interessante, às vezes até uma fofoca, às vezes até uma coisa ruim? Eu, por exemplo, participo de um grupo, eu jogo futebol, né, 3 vezes por semana, lá na quadra do clube que eu frequento, e tem o grupo, né, do futebol, que teoricamente seria feito para falar das coisas do futebol. Mas é impressionante, porque hoje em dia você não precisa mais ver noticiário. Né? Aí nós tivemos um caso lá em Cataguás de uma pessoa que se enforcou na ponte. Ela se matou na ponte, enforcada. 5 minutos depois, nós estávamos recebendo aquilo no grupo. E eu imagino que 5 minutos depois, Cataguases inteira estava sabendo daquela tragédia. Por quê? Porque as pessoas vão pulverizando essas informações sem critério. Quem de nós já não passou algo à frente que não sabe nem se é verdade? E veja, nós somos responsáveis pelo pensamento. Pensamento, depois nós vamos ver aqui, é energia, é força, né? Então, nós estamos perdendo as ações e reações corporais, desde movimentos simples até funções cognitivas complexas, como memória e aprendizado. Nós estamos perdendo a capacidade de aprender. Não temos mais tempo, não temos mais paciência. Sou de uma época que a gente aguardava, Wagner, o vinil sair para a gente escutar. A gente sentava, escutava o vinil inteiro. O disco, não era assim, Adenal? Escutava tudo, colocava de novo, escutava. Hoje em dia, companheiros do movimento musical espírita estão dizendo que estão preferindo colocar singles, ou seja, uma música só na internet, porque as pessoas não estão tendo paciência para escutar um álbum inteiro. Gente, isso é um absurdo. Por quê? O que se faz com o resto desse tempo? Né? Então, a gente precisa avaliar, né? Processamento de informação. O cérebro utiliza sinapses para processar a informação que recebe. Sabe o que acontece? Hoje, se você quiser saber como as abelhas funcionam, você vai lá no santo Google e pergunta. Ou então vai numa IA qualquer, né? Uma inteligência artificial, agora virou moda também. Você vai e pergunta, ela te responde. Beleza? Então eu não preciso de memorizar. Porque se eu quiser aquela informação de novo, eu vou perguntar novamente. Só que isso tem causado exatamente essa diminuição de sinapses, né? E isso também o equilíbrio do corpo. Né? Porque o sistema nervoso, através da sinapse, mantém também. Então, gente, é questão fisiológica. Por enquanto, nós não estamos falando nem de espiritual, é questão física, né? Então, tem tudo isso, liberação de dopamina, sobrecarga cognitiva, multitarefa, a gente não está conseguindo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou, na verdade, ao contrário, né? O fato da gente fazer 300 coisas ao mesmo tempo, mas assim, sem terminar nada, também gera essa sobrecarga de informação, né? A neuroplasticidade, que a gente viu o vídeo ontem, né? Quer dizer, o cérebro ele se adapta aos hábitos, e o uso constante da internet pode levar à perda de sinapse e atrofia neuronal, especialmente em regiões importantes para a função cognitiva, como a atenção e a memória. E alterações nos cérebros, né? Então, atenção, concentração, memória, aprendizagem, dependência e vício, né? Em suma, o uso excessivo da internet pode causar alterações na estrutura e no funcionamento cerebral, prejudicando a sinapse e funções cognitivas essenciais,
como a atenção, a memória e a capacidade de tomar decisões. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os crimes cibernéticos, crimes em especial na infância. E aí a adultização infantil, que também agora virou um tema muito em voga em função do... E é isso aí que a gente vê mesmo, tá, gente? É exatamente isso que a gente vê na internet. E isso, inclusive, foi alvo, né, do Felca. Quem não viu esse vídeo ainda desse rapaz, eu acho interessante que seja visto, está no YouTube, né? Ele fazendo um alerta, ele que é um influencer de internet, fazendo um alerta, inclusive o alerta dele foi tão poderoso que gerou lei. Porque até então, a internet, ainda hoje, é um lugar sem lei. Se eu xingar o Maurício aqui, ele pode me processar. Né? Se eu falar alguma coisa, uma mentira, ele me processa por calúnia ou difamação. Mas se eu falar na internet, por enquanto não tem problema nenhum. Não tem lei. Então, agora que eles estão acordando para essas questões, né? E o Felca, ele trouxe isso, e o barulho foi tão grande, eu recomendo os pais olharem para esse vídeo, tá, pessoal? Aqui é o início, tá? Mas só colocar lá Felca, adultização, que vocês vão achar no YouTube. E aí é isso que a gente tem visto. A gente pensa assim, a internet não causa nada. Não, isso aí não... É isso. E isso, pessoal, eu tirei assim, em 5 minutos que eu entrei na internet. Se a gente for vasculhar mesmo, nós vamos achar muito mais coisa. Então, situações dessas assim, ó, tudo referente à internet. Aqui está tudo referente à internet. Recentemente nós vimos um jovem que matou a família inteira e se referia a elas como personagens de um jogo. Inclusive, a namorada, que era virtual, acompanhou o assassinato. Auxiliou de forma remota nesses assassinatos. Então, assim, são coisas assim... Puxa, Ernesto, mas você está trazendo... É para chocar mesmo, gente. A ideia é a gente chocar mesmo, porque isso é uma realidade. Isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa. E a gente, às vezes, não está prestando atenção. Eu não vou passar o caso dessa menina aqui, porque aí exigiria som, imagem e tal. Eu não vou passar, mas eu recomendo. Isso tem lá no G1, o caso da Sara. A Sara foi morta, foi vítima, né? Ela acabou morrendo em função desses desafios que as pessoas lançam na internet. E o desafio que a Sara topou na internet era cheirar spray de desodorante, né? E ela acabou falecendo em função disso. E os pais nem sabiam, foram ver depois. Então, vale a nossa atenção, pessoal. Depois, se vocês quiserem... Isso passou no Fantástico, enfim, né? E aí a Mafalda dizendo, né? Justo a mim coube ser eu. É isso, justo a mim coube ser eu. Personalidade. Né? É uma coisa que é difícil, em especial entre os jovens, né? Porque o jovem quer ser aceito no grupo, o jovem não quer ser o diferente, então ele é altamente influenciável. Né? Então, é muito importante que nós sejamos nós mesmos, né? Sem nenhum tipo de influência. Essa água aqui é para mim ou não? Eu pergunto porque uma vez eu fui a uma casa espírita e a proposta não era fazer uma palestra, a proposta era a gente sentar numa mesa e conversar sobre reuniões mediúnicas. E eu vi assim uma garrafinha de água sobre a mesa e fui tomando a água, fui tomando e tal. Quando estava no final, alguém falou alguma coisa que me deu a entender que a água era para o passe. Aí eu falei, minha irmã, a água aqui era para o passe? E ela, com aquela fraternidade espírita, falou assim, mas você devia estar precisando.
Eu tomei toda a água fluidificada e fiquei bem uma semana. Olha, foi uma beleza, né? Devia estar precisando mesmo. E aí, agora a gente vai trazer um pouquinho na visão espírita. A gente sabe, né, pessoal? Estamos falando mal da internet aqui? Não. Eu sou de uma época que para fazer o imposto de renda, Adenal, você ia lá, buscava o formulário no banco, fazia, trazia já 2, 3, porque se você rasurasse, você tinha que fazer de novo, não podia ter rasura. Aí depois você levava, fazia os cálculos na mão, levava no banco de novo, enfrentava a fila. Hoje eu faço meu imposto de renda em 10 minutos, em casa, pelo celular, pelo computador, né? Então, a gente não está falando mal da internet. A internet é a 9ª maravilha do mundo. A tecnologia é maravilhosa. Ela, por si só, é um instrumento neutro, né? A gente é que torna o uso dela benéfica ou prejudicial, né? Então, ela pode ser um canal de sombra ou de luz. Aqui, por exemplo, nós estamos utilizando a internet, porque muito disso aqui que vocês estão vendo foi feito pela IA. Nós estamos utilizando a internet de uma forma luz, trazendo para nós uma reflexão, um estudo, né? Foi feito, muitas imagens tiradas da internet e tal. Então, ela pode ser utilizada para divulgar o bem, né? A solidariedade, o consolo, a espiritual, a fraternidade, mas também pode ser usado como meio de obsessão coletiva, quando espalha ódio, vícios, fake news, pornografia, violência e estímulos à inferioridade moral. Ninguém precisa me responder, mas cada um de nós vai fazer uma reflexão. Será que eu já ajudei a espalhar pela internet alguma mensagem, alguma notícia, alguma imagem que pudesse representar algo disso aqui? Ninguém precisa responder. E aí, quando a gente fala de estímulos à inferioridade, não estamos falando só de vício ou de pornografia, não. Qualquer situação que não leve ninguém a crescimento, né, e que pode espalhar. Hoje, por exemplo, fake news, gente, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós perdemos o senso de critério. A gente recebe uma notícia e a gente tem aquilo como verdade. E hoje a coisa mais fácil que existe é você criar uma mentira e espalhar como verdade. Se eu quiser, através da inteligência artificial, tirar uma foto do Maurício aqui, agora, eu tiro uma foto do Maurício, e se eu quiser, através da inteligência artificial, gerar o Maurício falando um monte de besteiras, mal aqui da casa espírita, aquilo não vale nada, e não sei o quê, e postar, eu tenho certeza que muita gente não vai saber se é verdade ou se é mentira. Outros tantos vão dizer, menina do céu, você viu o que o Maurício fez? O Maurício pirou. Com a voz dele, com a imagem dele. É o Maurício falando. Do mesmo jeito. Eu posso até pedir na IA para pintar o cabelo dele se eu quiser, mas eu vou botar o Maurício desse mesmo jeito. Então, gente, aí o que acontece? O que nós estamos fazendo? A gente está pegando e espalhando. A gente não está passando pelo crivo. Espera aí, Maurício não é de fazer isso. Tem alguma coisa estranha. Vamos procurar saber se isso é verdade, até para auxiliar na desmontagem desse tipo de mentira. Se eu quero interferir para o bem, né? Então, via de regra, a gente pega e passa para frente, não é assim? E aí, gente, lei de causa e efeito, começamos a entrar aqui na doutrina, né? Será que quando eu peguei essa postagem do Maurício e passei para frente, está atuando em mim a lei de causa e efeito? É claro. Sem dúvida alguma, né? Por quê?
Porque se nós espalhamos algo nocivo, nós participamos das consequências. Nós somos corresponsáveis. Não é? Lei de causa e efeito. E é engraçado porque parece que na internet não tem problema nenhum. A gente pode passar à vontade, não há problema nisso. Não é? Então, tudo que a gente compartilha gera uma responsabilidade espiritual. Se eu compartilho algo de ruim, se eu vou influenciar alguém a alguma coisa, se é para o bem, lei de causa e efeito, estou colhendo bem. Se é para o mal, lei de causa e efeito, certamente eu vou colher o mal. Né? Ela pode ser uma ferramenta de evangelização? Pode, né? Pode ser considerada uma nova imprensa. Facilita a propagação da doutrina espírita para milhões de pessoas. Né? Então, é uma forma de utilizar para o bem. Agora, e os riscos espirituais? Vamos passar aqui. Olha lá, Denal, o que a gente fazia quando a gente era criança? Está tudo jogado ali, ó. Né? A gente jogava, a gente tinha convivência social desde criança. Amarelinha. E por aí vai, né? A gente brincava. Tem coisa que minha mãe nem sabia que eu fazia. Nadava em ribeirão. Pulava no ribeirão, comia o ingá na barranceira do rio, como diz o Djavan, e mergulhava no ribeirão, jogava peão, soltava pipa, bola, arrebentava a cabeça do dedo, porque jogava descalço. A minha mãe tinha que levar o leite lá na rua para eu tomar, senão nem em casa eu ia. Né? A gente tinha convívio social. Isso gera sinapse, isso gera cognitividade, isso gera inteligência, isso gera segurança, entendeu? E hoje o que a gente vê é isso aqui. Né? Então é para tirar o celular? Claro que não, gente, é isso que eu estou falando, é critério. É critério. É claro que nós não temos como nós tirarmos celulares nossos, porque elas são ferramentas de trabalho, e dos nossos filhos, apesar de que existe a questão de idade, tudo isso que a gente precisa ver. Mas há que ter critério com o consumo, com o tempo que se passa. Né? Então, perda de recolhimento interior. A vida espiritual exige silêncio, introspecção e tempo para ouvir a própria consciência. O uso excessivo da internet gera barulho constante. E não é barulho constante aqui, não é entre aspas, não é só o barulho do áudio que vocês ficam ouvindo, não. É a confusão mental de tanta informação ao mesmo tempo. Né? A superficialidade e materialismo. O consumo de conteúdos rápidos e superficiais, como vídeos curtos e memes, pode enfraquecer o interesse por valores elevados e reflexões profundas. Gente, eu não sei se aqui aconteceu isso, Adenal, mas lá em Cataguases, todas as palestras de todas as casas espíritas foram diminuídas de 1 hora para 40 minutos. E o argumento é de que as pessoas não estão tendo paciência para ficar 1 hora escutando palestra. Por isso que eu trouxe 230 slides, porque hoje nós vamos dizer para esse povo que isso é mentira. Né? Então, a gente percebe isso, gente. A gente recebe um áudio no WhatsApp, o que a gente faz? 2x. Se a pessoa falar com calma, então, 3, não tem 3x. Né? Porque eu não estou aguentando mais escutar esse tempo inteiro dessa mensagem. A gente está perdendo a paciência, a gente está perdendo os valores, gente, né? E isso favorece o materialismo. Se eu entro na internet, peguei o Maurício hoje para Cristo, se o Maurício entra na internet e pesquisa lá, eu gostaria de comprar um sapato branco, acabou a sua vida. Você vai receber mensagens sobre sapato durante o resto da sua vida. Entendeu? Por quê? Porque nós somos hackeados.
nós somos o tempo inteiro vigiados. São algoritmos que sabem exatamente o que a gente quer, o que a gente faz, quais são as tendências, quais são os nossos gostos. E eles vão nos bombardear com aquilo ali. De onde que eles tiram aquilo? Das nossas redes sociais. Se eles entram lá no Facebook, no Instagram do Maurício e vê, o Maurício, olha, toda hora ele está viajando. Então eu vou oferecer pacotes de viagem para ele. Hotel. É assim que funciona. Né? O tempo inteiro. Hipnose espiritual e obsessão. Espíritos amigos alertam que a internet pode ser usada por inteligências sombrias para induzir distrações, alienação e até obsessão espiritual. A gente teve uma confirmação disso na nossa última reunião, ou penúltima reunião mediúnica, gente. O quanto que os espíritos tentam nos distrair, né? Vocês todos aqui ganharam bônus horas hoje, né? Todo mundo está aí agora com carimbo para o nosso, porque com esse calor, vocês saírem de casa no sábado e vir para cá, vocês estão de parabéns, né? Nessa busca que a gente tem pela automelhoria, por conhecermos alguma coisa, por refletirmos juntos nessa casa que nos acolhe. Mas os espíritos não querem isso. Então, a internet, que já é algo que nos distrai, vai servir para mais distrações ainda. Eles nos incentivam a isso, porque eles não querem que vocês venham para cá. Eles não querem. Olha, a gente lá na Casa Espírita, nós temos uma reunião até gerenciada pela minha esposa. Aliás, vocês já viram como é que ela é bonita, gente? Linda. Maravilhosa. O que é? Qual a palavra que você quer? Ela coordena lá um estudo a respeito de reunião mediúnica, né? É porque ela puxou minha orelha que eu falei gerenciada. Então, a gente tem, vocês não têm, o estudo, o mote do estudo diz respeito à mediunidade, às obsessões. Mediunidade de uma forma geral, não só o trabalho com a mediunidade, mas todo o aparato que sustenta a mediunidade, inclusive a respeito de obsessão. Vocês não têm ideia da quantidade de espíritos que passam revoltadíssimos conosco. Com o livro, a gente está estudando Sexo e Obsessão. Nossa, vocês não têm noção. Então, vai ter gente que vai chegar, vai ter familiar que vai chegar na hora da gente ir para o centro, né? Vai ter algum compromisso que vai aparecer sempre. E a gente precisa estar de olho, né? Hipnose pela internet, uma das táticas das trevas, né? Ilusão de conexão. Redes sociais criam uma falsa sensação de comunidade, mas muitas vezes substituem vínculos reais por interações superficiais. Isso pode gerar solidão espiritual, mesmo em meio a muitas conexões virtuais. Então a gente tem... Eu, por exemplo, no meu Facebook, até em função da música, né, porque a gente acaba perambulando aí por muitos lugares, pelo Brasil todo. Então eu tenho mais de 5.000 amigos no Facebook, né? De vez em quando o pessoal reclama comigo, você não posta nada? Ô, gente, não tenham dúvida, eu costumo dizer isso, né? Tem gente que às vezes não curte muito. Vocês já avaliaram, quem tem aqui Facebook ou Instagram, se todos aqueles que estão conectados a vocês são de fato amigos? Ou só conhecidos? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, que acontece espiritualmente falando. Quando você faz uma viagem, né? E, por exemplo, esse casal, não vou nem falar da viagem, esse casal que nós comentamos aqui, que a gente viu lá, que tirou essa selfie, felizes, estavam muito felizes. Quando eles postam isso, vocês acham que todas as pessoas que visualizam aquela foto vão dizer assim,
Poxa, que legal, fulano e ciclano estão tão bem. Ou vocês acham que vai ter pessoas com inveja? Mesmo que aquilo seja mentira, porque naquele momento a gente viu que não era uma verdade. Mas vai ter alguém com inveja? Vai ter alguém achando, está querendo aparecer? E esse casal vai receber esses dardos mentais? Vai. Então, gente, parece que isso não tem conexão nenhuma com a nossa realidade espiritual, mas é totalmente conectado. Não há nada na nossa vida, na nossa convivência, que não esteja conectado, né? Espiritualmente, nós somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais. A gente é que às vezes chega aqui e esquece um pouco, né? E para isso basta a gente verificar quanto tempo a gente gasta com as questões espirituais e quanto tempo a gente gasta com as questões materiais. Há as questões materiais que nós somos obrigados mesmo, mas que fazem parte do nível de crescimento do espírito. Por exemplo, trabalho. O trabalho é uma lei, a lei do trabalho. Trabalhar faz com que a gente cresça também intelectualmente, que faz com que a gente conviva em sociedade, com que a gente consiga conviver com os mais difíceis, porque não tenho dúvida, assim como na família, no trabalho, nós vamos encontrar pessoas difíceis, pessoas que nos testam, que nos provam, né? que o tempo inteiro estão nos testando. Então, faz parte. E aí eu pergunto a vocês, qual é um dos bens mais preciosos do espírito e da vida? Quem arrisca? Existem muitos bens, né? A paz, a consciência tranquila, é um bem. Mas tem um que é muito precioso para nós que somos encarnados e que estamos nessa viagem. Quem arrisca? A consciência tranquila é um dos elementos. Tá vendo? O tempo. E aí também não precisa responder, mas façamos uma avaliação. Cada um de nós agora vai avaliar quanto tempo eu perco com a internet. Vendo memes, vendo vídeos, Estou falando em perder tempo. Se eu estou usando a internet para assistir uma palestra, ok. Estou falando de perda de tempo. E veja, gente, tudo isso é lícito. É legal a gente se divertir. Sem problema nenhum, tem muita coisa. Por exemplo, eu adoro ver na internet esses vídeos curtos sobre animais, né? O cachorrinho que faz uma gracinha. Pô, eu adoro. Mas quanto tempo a gente fica vendo isso? Porque o vídeo é o seguinte, você passa um, vem outro mais interessante, vem outro mais interessante. Quando você vê, você está 1h30 fazendo aquilo. Né? Fora os bombardeios do sapato branco, que o Maurício pesquisou. Né? E aí ele fica interessado, porque ele realmente queria comprar um sapato. Né? Então, poxa, é uma promoção, deixa eu ir lá ver. Né? Então, quanto tempo? E a gente sabe, né, pessoal, que se nós estamos programados para viver, um exemplo, né, se nós programamos para viver 90 anos nessa reencarnação, dos 90, mais ou menos 30 anos eu passo dando atenção às questões materiais que são necessárias. Ao meu trabalho, eu passo lá 8 horas, 9 horas, tem gente que passa 12, né? Via de regra, eu passo 8 horas dormindo. Então, na verdade, convivendo, porque, é claro, o espírito, quando dormindo, não quer dizer que ele não esteja fazendo nada, ele pode continuar o aprendizado, sem dúvida alguma, né? Ou ir para lugares que sejam de acordo com as nossas tendências, os nossos gostos. Mas a convivência com os encarnados é 1/3 da nossa vida. Então, isso aqui é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Né?
Então, é importante a gente entender, né, que o outro ponto é o desvio da missão espiritual. Então, muitas vezes a gente dá mais atenção às questões materiais. Ah lá, o pai está mais preocupado em postar uma foto fofa do filho do que brincar com ele, né? Então, o tempo excessivo na internet pode afastar o espírito encarnado da sua missão evolutiva, desviando do estudo, da prece, do trabalho no bem e convivência familiar. Esse convivência familiar é um dos mais tristes, né? Porque nós sabemos que a família é o primeiro núcleo de aprendizado do espírito. Não tenham dúvida que na família nós vamos ter pessoas... sempre tem, né? É assim que funciona a família. Nem toda família veio em missão. Todos eles coadunados, envolvidos, de bem com a vida, com senso comum. Não. A missão da família é o aprendizado. E, via de regra, nós sabemos, nós teremos na nossa família pessoas com as quais nós precisamos de reverter alguma situação. Então, às vezes, é um parente difícil. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é um irmão, às vezes é um tio. Se às vezes está tudo bem na família, às vezes vai ser o seu chefe no trabalho, aquele companheiro do trabalho, né? Que vai ser aquela pessoa difícil. Aquela que você fica, né? Que dá até vontade de você esganar. Mas aí o espiritismo, não, mas eu não posso, porque eu sou espírita. Né? Pelo menos o freio e a espora que o Evangelho fala, né? Mas são pessoas que são colocadas a nós. E pasmem, né? Essas pessoas com as quais a gente tem algum tipo de rusga são as que deveriam merecer mais a nossa atenção. Porque aqueles que se coadunam com nossa ideia, né? Com os nossos argumentos, se está tudo bem, se está tudo certo, se não tem divergência nenhuma, aí é fácil. Mas se tem alguém que tem alguma coisa ali que, né? A gente às vezes põe a culpa no santo, né? O meu santo não bate com o dele, né? Mas são pessoas com as quais a gente precisa avaliar. Essas a gente precisa avaliar. Por que eu tenho alguma rusga? Por que esse sentimento? Por que desse sentimento? Por que eu sinto essa coisa ruim perto dessa pessoa? Por que essa pessoa fala isso e me irrita tanto? Será que o que ela está dizendo tem sentido? E às vezes me irrita porque eu sou orgulhoso, né? Então são essas buscas que a gente... Uma das nossas missões, né? Buscar exatamente esses pontos de necessidade de aprendizado, né? E aí, gente, eu não vou, evidentemente, também adentrar nesse tema, que a gente está ali quase no final do nosso tempo, mas a gente agora, se a gente fosse estudar, né, um pouquinho, diante de tudo isso que nós falamos, se a gente for mergulhar um pouquinho sobre pensamento, sobre fluidos, sobre perispírito, mas em especial a força do pensamento, uma vez que para o espírito, segundo as nossas obras básicas, basta pensar numa coisa para que tal se produza. Né? É assim que, por exemplo, numa reunião mediúnica, aparece lá uma pessoa vestida com a roupa do século XVIII, que ainda está lá atrás, porque ele plasma tudo aquilo através do pensamento, ele acha que ele está daquela forma e ele plasma. Então, se nós plasmamos através do nosso pensamento, materializamos, e todos nós sabemos que pensamento é matéria, que eu crio verdadeiras imagens fluídicas conectadas ao meu perispírito, como se fossem filmes. Então eu penso e eu crio imagens, eu crio filmes que são vistas pelos espíritos. Então, dependendo do que eu esteja vendo na internet, tem como eu não pensar e criar alguma imagem? Não tem. Não tem como desvincular isso. Se eu estou vendo alguma coisa, eu vou pensar.
Se eu penso, eu crio, eu plasmo e eu produzo. Então percebam a seriedade desse tema é muito sério. E muitas vezes a gente desconecta determinadas coisas da nossa vida espiritual, como se não fizesse parte. Mas faz. Não tem nada na nossa convivência, no nosso dia a dia, que não faz parte, né? E aí, aqui eu ia trazer um pouquinho sobre, né? Mas isso está lá na Gênesis, está no livro dos Espíritos, né? Falando sobre essa questão aqui dos fluidos, né? Inclusive, ó, tem a imagem ali, né, de um espírito que era viciado em bebida, simbolicamente, né? Um espírito que era viciado em bebida, e agora o que ele faz? Ele vampiriza, né? Ele vampiriza, ele se conecta a quem, encarnado, se compraz naquele mesmo vício e incentiva. Vai lá, bebe mesmo. Por quê? Porque ele não tendo mais corpo físico, ele vampiriza e através da sucção dos vapores, dos fluidos emanados pelo álcool, naquela simbologia ali, ele também se compraz, ele também tem o prazer da bebida. E aí eu pergunto a vocês, isso aqui é um inimigo do passado? Não. Né? Nem sempre os nossos obsessores, porque a gente tem mania também de achar que obsessor é coisa ruim, é um inimigo. Obsessor é inimigo. Ora, se existe obsessão, existem 2 pontos que precisam ser validados. Se ele é alguém que procura vingança, ele é alguém que foi prejudicado por nós. Então nós não somos vítimas. Às vezes nós somos algozes, né? E ele está evidentemente, equivocadamente, cego pela questão da vingança, ali, tentando te obsidiar. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte, sintonia. Às vezes aquele espírito ali não tem nada a ver com aquele moço ali, mas o moço gosta de beber, ele também, opa. Ele cria imagens fluídicas, pensando numa cerveja, pensando em alguma bebida, opa, é aquele ali, ó. Porque os espíritos encarnados, nem todos têm condição de ver, né? Mas os desencarnados veem. Eles veem o que nós estamos pensando. Então, eles passam a nos obsidiar. Ali eu estou falando de bebida, mas isso vale para a internet? A gente viu, né? Que a internet, inclusive, é alvo também dos obsessores. Por quê? Porque ele traz distração. Ele nos desvia do caminho. Então, aqui vai falar sobre a ação dos fluidos também, né? E aí, para a gente finalizar, né, pessoal? Essa frase aí que é tida do Martinho Lutero, né? Que muita gente já conhece. Nós não podemos impedir, na condição que nós estamos, nós não podemos impedir que os pássaros voem ou sobrevoem nas nossas cabeças. Mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Então, o que isso quer dizer? Na condição evolutiva em que nós nos encontramos, nós ainda não temos como nos libertar de uma forma já automatizada dos males, das tentações. Então, elas vão aparecer. Então, como diz ali simbolicamente, os pássaros eles podem sobrevoar. Agora, se fazer ninho na cabeça é só se eu deixar, né? Então, é a nossa luta. E aí, em resumo, né, a internet é um dom divino da inteligência humana. Vocês têm dúvida de que tudo aquilo que nós aprendemos é trazido de lá? Se nós temos hoje o nível de tecnologia que nós temos, é porque Deus, na sua misericórdia, já acha que nós temos condição de tê-los.
né, ou de tê-la, a tecnologia. Nós já estamos num patamar que nos permite, pela inteligência humana, ter a internet. Mas o seu valor espiritual depende do uso que nós fazemos dela. Assim como tudo, né? Assim como todas as criações humanas. A pólvora, ela, bem utilizada, ela pode ser utilizada para coisas muito benéficas, mas também pode ser usada para arma, né? A energia nuclear pode ser usada para geração de energia, para tantas outras coisas, né? Aparelhos de medicina, mas também pode fazer a bomba atômica. Então, tudo que nós temos é permitido por Deus através da nossa inteligência para o nosso benefício. Agora, a gente, pelo livre-arbítrio, acaba, às vezes, usando de outra forma. Que alivem, que não vieram os 230, hein? E aí, já que nós temos, olha, 1 minuto, olha que beleza. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade. Afinal, nós estamos aqui para trocar reflexões, né? Eu costumo até brincar, né, que eu não sou um palestrante que toca música, eu sou um músico que faz palestra. Então, muitas vezes eu costumo falar melhor através da música. Então, aqui a gente pode refletir. Isso é perfeito, né? É aquela história de antigamente, faz o que eu mando e guarda o que você sabe, né? Porque antigamente, gente, na época de eu moleque, a minha mãe, ela não precisava falar nada comigo, era só olhar. Ela que fosse chamado na escola para alguma reclamação minha. Eu não ia nem voltar para casa naquela noite. Mas isso é o correto? Isso também era bom? Não, nós estamos dizendo que isso era o melhor, porque hoje nós temos mais diálogos com os nossos filhos. Então, não é que essa criação era o que há de melhor, era o tal do faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Com certeza, nós tínhamos mais respeito, que às vezes vinha do receio, né? Então, só que aí a gente inverteu o polo. Agora é permissividade total, agora pode tudo. Não vou falar não para o meu filho, porque aí lá cresce uma criança insegura, que não sabe ouvir um não da vida, porque eternamente ela não vai ouvir sim, em algum momento ela vai ouvir não. Aí ela não sabe ouvir o não, o que ela faz? Às vezes, suicida. Não sabe, não tem apoio emocional, não sabe lidar emocionalmente com aquilo, né? E você falou muito bem. Não adianta eu pedir ao meu filho para fazer determinada coisa que eu não faço. Porque, inclusive, hoje as crianças são diferentes. Elas vão te questionar. Ué, pai, você fala para eu não fazer, mas você está fazendo? Então, qual que é o mérito disso, né? Para tudo, né? Aí, cada um vai elaborar um critério, né, gente? Mas o ideal é que se tenha um tempo estabelecido para tudo, né? Porque tem outras coisas para fazer na vida. Tem estudos, tem deveres de casa, tem trabalhos escolares, tem afazeres domésticos, que é interessante, né? A minha esposa, por exemplo, quando eu casei com ela, vou contar. Quando eu casei com ela, ela não sabia ferver água para o café. Ela sabia que eu gostava de jiló. Aí a primeira vez que ela fez jiló, eu tive que comer, porque, né? Mas era, como diria o meu avô, era puro sale. Hoje ela é excepcional, né? Manda bem demais na cozinha, aprendeu. Mas por que ela não fazia isso? Porque a mãe não deixava.
Por que ela não aprendeu a cozinhar? Porque a hora que ia para a cozinha, mas não, sai para lá, você não vai se queimar, não sei o quê. Perde a oportunidade do contato físico naquele momento, do aprendizado, né? De deixar a criança fazer alguma coisa porque é uma fase que ela quer fazer. Ela gosta, ela se sente bem em fazer, né? Então é importante tudo isso. Alguém mais? Hoje em dia, agora, inclusive criaram uma lei FELCA, né? A Carolina Dickmann, porque acho que foi postagens dela. Mas hoje, por exemplo, a gente vê isso até, e aí, gente, ó, sem nenhum cunho político, mas a gente vê isso na política. A pessoa coloca lá por exemplo, faz um recorte de uma fala sua, de maneira que aquele recorte faça com que aquilo que você falou seja ao contrário que, na verdade, você falou. Isso é postado na internet e isso não tem problema nenhum. Né? Eu não me lembro da lei, eu lembro disso, mas eu não me lembro exatamente o que a lei dita. Né? Não me lembro. Mas é também alguma coisa nesse sentido. Agora, a lei FELCA é mais voltada para a adultização. Invasão de privacidade, no caso da Carolina, né? Uhum. A médica que... Ah, entendi, você colocou o nome dela. Uhum. Entendi. É que a calúnia e a difamação é uma lei que existe, né? Então, assim, no caso, mesmo sendo pela internet, é algo que, né? Mas a gente vê muito fake news por aí, muito fake news. Aliás, a grande maioria. Na área política, então, meu Deus, é o que mais se vê, né? E como as pessoas perderam esse critério de avaliar, aí vai se acreditando em tudo. Mas já existe um movimento muito grande porque precisa de muita coisa. Por exemplo, quando eu posto algo desse tipo, um vídeo entrecortado, com uma intenção diferente da que eu falei, isso, gente, isso merece uma lei, merece punição. Isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Da mesma forma que eu posso colocar um vídeo, né, que eu comentei do senhor Maurício aqui, falando coisas erradas, eu posso pegar, por exemplo, pessoal, uma imagem de uma moça e colocar ela, vou dar um exemplo esdrúxulo, beijando um outro rapaz, por exemplo, como se ela estivesse traindo o marido, entendeu? Isso pode ser feito. Fora os golpes, né, que a gente tem. Cracker. Uhum. Achar o responsável. Estabeleceram essa diferenciação, né?
influenciar positivamente, né? É isso. Houve essa diferenciação exatamente pelo que eu falei no início, né? Porque o hacker em si, a palavra, ela não tem um sentido bom e ruim. Depende né, da ação que você, né, toma para essa questão tecnológica. Mas legal, foi bom porque aí agora fizeram essa separação. Então definiram que hacker, como foi estabelecido que hacker é uma coisa ruim, acabou se estabelecendo isso, então essa diferenciação foi legal. Invadia, independente se era para o bem ou se era para o mal, né? Muito bom. Mais alguma coisa, pessoal? Opa, perdão. Ah, legal. Uhum. Uhum. Sem dúvida. Isso. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Sim. Sim. Não, totalmente compreensível. Exato. 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 Sem dúvida nenhuma. Uhum. Sim. Que é o que deveria ser. Mas muito boa a sua fala, viu? Porque diz que o amor, ele é tímido, né? E o mal, ele gosta de holofote. E nós, o filósofo diz que a política, por exemplo, é a arte do bem comum, né? E, infelizmente, nós aprendemos a não gostar de política em função daquilo que a gente vê. E aí, muitas vezes, nós nos abstemos de participar disso, e aí a gente pensa, se os bons
Aqueles que pensam diferente, aqueles que pensam no senso comum, que são honestos, que gostariam de fazer algo, não participarem, como será? Né? Então é interessante sim, a internet gerou muita polarização entre as famílias, brigas entre as famílias. Olha aí, novamente, a questão de fake news, essa crença num ou no outro, seja religião, seja política. Exato, exato. Isso. Sim. Sim. E assim, a gente vê, em função das notícias, daquilo que chega em mídia, a gente vê muita coisa ruim, mas o próprio Divaldo dizia, né, nunca houve tanto amor na face da terra. É interessante você dizer isso, porque para a gente finalizar, eu gostaria de reiterar uma coisa, né, pessoal? A gente falou ali sobre a transição planetária, esse momento grave que a gente vive, tem pessoas que até falam sobre o emburrecimento das pessoas, no sentido de não ter critério, né? Mas, pessoal, nós espíritas, em especial, nós temos que entender que essa nave não está à deriva. Tudo isso faz parte de um processo. Jesus continua no leme. Infelizmente, muitas vezes, o aprendizado vem através da dor, por escolha nossa, porque a gente poderia escolher a transição de uma forma amorosa, mas às vezes a gente é espírito renitente, reticente no mal, aí a gente precisa sentir dor, porque às vezes o cutucão da dor é que fala, opa, e venhamos e convenhamos, quantos de nós sofremos determinadas coisas, a gente faz assim, oh meu Deus, me ajuda, aí Deus ajuda. Não vou fazer isso nunca mais, até a próxima oportunidade. Aí a gente repete a mesma coisa. Emmanuel diz para nós, que o maior problema da humanidade é a repetição. Nós temos uma tendência a repetir os mesmos males. Uma tendência. Então a gente chega aqui cheio de promessas, cheio de programação, só que nós vamos ser testados exatamente naquela tendência. Então, né, se eu tenho um problema na área do sexo, por exemplo, vão aparecer pessoas que vão me testar. Se eu tenho um problema na área de vício, da maledição, da maledicência, vão aparecer pessoas que vão me testar. E aí é nesse momento que a gente, às vezes, envereda pelo mesmo caminho, quando das oportunidades. Mas as oportunidades para o mal são provas, testes. Por isso que é um planeta de provas. Toda hora a gente está sendo testado, para ver se a gente conseguiu suplantar aquelas dificuldades, né? Você tinha dito que o lanche queimou, né? Não. Pessoal, então vamos lá, a gente vai fazer esse lanchinho, né? 20 minutinhos. Gente, 20 minutinhos, hein? Nada de vigilância com a comida, né? E aí depois a gente volta, tá bom?